E o que diz esse versículo aqui? O espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas ao espírito abatido quem o levantará? Isso quer dizer mais ou menos que um corpo abatido, doente, todo arrebentado, ele ainda assim pode ser sustentado por um espírito são. E é comum nós encontrarmos às vezes pessoas que estão assim na pior, de doença, de enfermidade ou de um acidente, e às vezes nós vamos visitar essa pessoa, nós saímos empolgados, nós saímos animados, porque existe um espírito são. Existe um espírito ali que não foi abatido pelo corpo, pela doença, pela circunstância. Mas o contrário não é verdadeiro. Um corpo são não necessariamente produz um espírito são. Hoje nós estamos na época do culto ao corpo, né, do culto à saúde, e as pessoas nas academias, nos exercícios, buscando saúde melhor, comendo alimentos melhores, mais naturais e tudo mais. Mas isso realmente pode ajudar o corpo, pode dar até uma melhor sensação para a vida da pessoa, mas isso não vai resolver o seu espírito, o seu problema espiritual. Isso não vai curar a parte mais interior do seu ser, porque o corpo, ele age na parte externa nossa. E as circunstâncias também, elas podem eventualmente afetar o nosso estado de espírito, vamos chamar assim. As circunstâncias também afetam, elas podem afetar o corpo. Eu pisar no espinho, ele machuca, dá dor, eu sinto dor, aquilo infecciona, meu corpo começa a se deteriorar, meu espírito também pode sentir esses percalços que atingem o corpo. Mas existe a cura para o espírito. Existe a maneira de tornar um espírito são. Então, muitas vezes, essas circunstâncias, como eu citei aqui, do final de ano, de saudade e de tristezas e tudo, que nos abatem, mas existe também solução para isso. Existe solução para isso. Veja que quando o apóstolo Paulo, ele orou, ele fez uma oração pelos cristãos em Éfeso. Agora nós imaginamos os cristãos do primeiro século, eles eram duramente perseguidos, eles tinham que congregar muitas vezes escondidos em catacumbas, em desertos, em cavernas, porque eles eram muito perseguidos, tanto pelos judeus como pelos pagãos, pelos romanos. Porque a gente conhece a história, né? Quantos filmes, quantas pinturas nós já vimos de arenas com leões, do Coliseu Romano e outras arenas, e cristãos sendo jogados à morte, sendo lançados à morte. O próprio apóstolo Paulo, no caminho de Damasco, quando ele se converteu, ele estava numa missão dos judeus de prender e lançar na prisão, e eventualmente iriam ser mortos depois cristãos. Ele era um perseguidor de cristão. E o perseguidor acabou perseguido mais à frente, quando ele se converteu. Mas quando ele escreve, então, é interessante isso, ele escreve para os cristãos em Éfeso, que deviam ter também todos os seus problemas. Ele não fala assim, eu vou pedir a Deus que ele mude o governo, que ele mude os governantes que estão no poder, para que mudem aí a coisa de vocês, ou que vocês não sejam mortos pelos perseguidores, ou que vocês não sejam perseguidos, ou não percam todos os bens, como muitos cristãos perdiam tudo que tinham, ou não roubem suas filhas para serem vendidas como escravas prostitutas. Muitos cristãos no início do cristianismo, as mulheres, as jovens eram levadas para os prostíbulos e tinham que ficar ali ou eram mortas, não podiam fugir, viravam escravas e tinham que viver dessa forma. Então havia toda uma série de circunstâncias terríveis que assolavam os cristãos daquele tempo. E quando Paulo ora, por quais dessas circunstâncias Paulo ora para que Deus tire isso deles? Nós vamos encontrar em Efésios capítulo 3, versículo 16, depois nós vamos voltar aí em Provérbios.
Mas vamos ler esse versículo apenas em Efésios 3,16. No versículo 14, ele fala que, por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual cada família nos céus e na terra toma o nome, para, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados ou fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Sejam fortalecidos no homem interior. O que é o homem interior? O Espírito. O Espírito do homem. O que é o coração? A alma do homem. O abrigo dos sentimentos humanos. Por isso que Paulo ora. Ele ora para que eles fossem fortalecidos, não por fora. Ele não fala assim, que vocês consigam manejar bem uma espada para lutar contra os seus perseguidores, ou fiquem mais fortes, mais saudáveis para conseguir correr daqueles que perseguem. Não. O homem interior. Então a solução para todos os problemas do homem está no homem interior, em resolver o problema do homem interior. E não resolver o problema do corpo, ou resolver o problema das emoções, mas resolver o problema do homem interior.